Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos então para mais um estudo dos livros proféticos do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar o profeta Nahum, mais um dos profetas clássicos, ou seja, profeta que escreveu. São os profetas clássicos. Mas, para isso, vamos orar ao Senhor e pedir a sabedoria e a direção de nosso Deus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por este momento no qual podemos aprender a tua palavra. E tudo que o Senhor nos ensina é a verdade. Portanto, que ela entre no nosso coração e seja aplicada às nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Naum. Pois bem, nós estamos fazendo um estudo, numa sequência cronológica dos profetas clássicos. Por isso, nós começamos com Jonas. E você deve ter observado que não estamos seguindo a organização da escritura, né? Senão, não teríamos começado com Jonas, e sim com Isaías. Mas tendo em vista que Jonas veio antes, pensando na questão temporal, então nós fizemos o estudo do profeta Jonas, depois Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, que profetizaram praticamente no mesmo período. Também Joel, que nós colocamos, tendo em vista que a datação de Joel não é certa, mas colocamos no período mais ou menos do rei Ezequias. E agora vamos para Naum, que consideramos que viveu e profetizou aproximadamente ali no período de Manassés, entre Manassés e Amon, pensando no seu conteúdo, como nós vamos ver já. Para isso, nós gostaríamos de fazer a leitura do texto, pelo menos o primeiro capítulo do livro do profeta Naum, até o versículo 2 do capítulo 2. Então, assim a gente vai poder ver melhor aquilo que nós vamos estudar. A palavra do Senhor nos diz assim, veja, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Então, para começar aqui, veja que o livro ele diz que é uma sentença contra Nínive, como nós até falaremos mais abaixo, e o nome do profeta é Naum. Então, o que significaria Naum? Naum pode significar aí duas palavras em português. O repouso, pensando que Naum, que se encontra aqui ó, em vermelho, nesse quadrinho em cima, Nahum é próximo, né, pensando aqui na grafia, de repouso no ar, que dentro do livro de Esté aparece com uma forma muito parecida com o nome Naum. Eu coloquei o versículo embaixo para que você visualize e destaquei a palavra repouso, que no texto, uma vez que ela esteja conjugada, ela aparece como Nahu. Então, parece-nos que o profeta Naum significa, o nome dele significa repouso. Se colocar o mem final, que até inclusive aparece aqui na palavra seguinte, né, bahem, esse mem final, ele pode ser um sufixo um sufixo pronominal. E aí, junto com o nahu, poderia ser repouso deles, né, falando na terceira pessoa do plural. Então, essa é uma possibilidade, que Naum signifique repouso. Uma outra possibilidade é que Naum signifique consolo. E aí no próprio livro de Naum, diz assim, donde te buscarei consolador? Isso é uma pergunta, né? E a palavra consolo seria Naham, de consolar no caso. Então, as duas palavras têm grafias próximas, e elas podem ser o significado de Naum. O interessante é que dentro do contexto de Naum, e pensando no projeto Redentor, tanto o consolo como o repouso significarão basicamente a mesma coisa, porque a ideia de um consolo por causa dos inimigos, que Deus vai derrotar, que Deus vai afastar, e o repouso é por causa também dos inimigos que Deus vai afastar. Ou seja, veja que no contexto de quem está sofrendo a opressão, tanto o consolo quanto o repouso, eles terminam se tornando sinônimos, né? As duas palavras estão dentro do mesmo contexto. E aí as duas podem ser o significado do nome Naum, que encaixa muito bem com o livro do profeta. A data do livro, como nós falamos, está dentro do período em que Judá está sendo oprimida por Nínive. Provavelmente passou, então é aquele período final, né? Não o período inicial, mas o período final da opressão
lá no capítulo 2, versículo 2, diz assim: porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Então veja aqui, saquearam, porque na verdade o problema já veio, os ninivitas já passaram, mas parece que ainda estão oprimindo, só que agora já no período para frente, né? E uma data que consideramos ser provável para então este livro, pensando nessa situação, nesse contexto todo, é a data do rei Manassés, que lá em 2 Crônicas 33, versículo 11, 10 e 11 diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Por quê? Porque estavam pecando, estavam fazendo uma série de coisas erradas, como tem sido comum, ou foi comum em Israel, principalmente a idolatria. E Deus adverte, né? Deus adverte, olhe, pare. Caso contrário, serão castigados. E aí no versículo seguinte diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Então veja que Deus castigou. E foram exatamente os assírios que foram subjugar o povo de Judá. E aí ele clama, né? Pede misericórdia. E diz o texto que fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Então, parece-nos que esse período é um período que se encaixa bem com a profecia, em que Deus já castigou, mas ouviu o clamor e agora está restaurando. E a restauração, em geral, quando se trata de os povos de Deus e o inimigo do povo de Deus, a restauração, em geral, não é só uma questão de eu vou pegar vocês e vou botar aqui. Não, primeiro ele vai castigar o povo opressor, depois ele vai tirar aquele povo de lá. Em geral, Deus castiga aqueles que fizeram mal ao seu povo, né? Como acontece com os egípcios, por exemplo. Então, Deus promete uma restauração, e isso por meio de um castigo sobre os ninivitas, como nós vamos continuar a leitura ainda do texto. E, portanto, nós vamos tratar como sendo o período do rei Manassés, em que o profeta Naum profetizou. E os destinatários? Bom, nós temos os destinatários da profecia, como nós já falamos, né? Nós até já lemos o versículo 1 que diz assim: sentença contra Nínive. Então, veja, o livro é bem objetivo. O livro ele é uma sentença, é uma palavra contra Nínive por causa da opressão sobre o povo de Deus. Mas o livro é também para Judá, porque na verdade a sentença contra Nínive é o consolo, ou é uma promessa de repouso, é uma esperança de dias melhores para Judá, porque é Judá que está sendo oprimido, né? Então, o destinatário ele é duplo no sentido de que tanto ele se refere a um povo específico, quanto também promete para o outro, que são os benefícios. E o livro, pensando no destinatário do livro, indiscutivelmente é o povo judeu. Porque todos os livros da Bíblia foram destinados aos judeus. Em Romanos 3, 2, Paulo diz que uma das vantagens dos judeus é que Deus deu todos os oráculos para eles. Então, o livro ele é escrito e dado aos judeus. Ele não é escrito para os ninivitas. O profeta não vai lá, escreve a profecia e aí entrega para o rei dos ninivitas. Olha, vai acontecer tudo isso aqui com vocês. Não, ele não faz isso. O profeta profetiza o que vai acontecer. Pode ter profetizado ao ouvido de algum ninivita? Pode. Mas, a princípio, tendo em vista o próprio consolo que o livro traz e promessas que o livro traz para os judeus, para o povo de Judá, ele deve ter sido ecoado dentro do próprio contexto de Judá, que recebe depois, então, o livro e guarda o livro como palavra de Deus, porque, tendo em vista que a Escritura inteira ela tem como foco a redenção em Cristo Jesus,
Os livros da Escritura, mesmo em contextos históricos específicos, como é o caso aqui do livro de Naum, eles estão sempre em acordo com um projeto maior. Até porque o maior inimigo do povo de Deus não é o ninivita, não é o caldeu, não é o egípcio, não, nenhum desses. O maior inimigo do povo de Deus sempre foi Satanás. Então, nós aprendemos isso com o Apocalipse, que ensina, que mostra que por trás até dos homens que perseguiram, que mataram, que fizeram uma série de coisas ruins para o povo de Deus, esteve Satanás querendo destruir o povo do Senhor. Então, a profecia, ela de fato tem um contexto? Tem, mas ela sempre vai estar dentro de um projeto maior. É por isso que, inclusive, que todos os livros da Bíblia, eles ainda têm um papel dentro da história da redenção. E nós vemos no Novo Testamento Jesus ensinando aos apóstolos isso. Na estrada para Emaús, ele ensinou como todos os livros proféticos falavam alguma coisa sobre ele ou sobre os dias dele, né? A obra redentora. Por quê? Porque Deus usou circunstâncias para revelar algo maior. Falou de inimigos terrenos para falar de inimigos celestiais. Falou de problemas terrenos para falar de problemas espirituais. Então, é por isso que todos os livros da Bíblia terminam tendo uma relação e aplicação ainda para os nossos dias por causa da redenção, por causa da ligação com a história redentora. Vamos continuar então a leitura para podermos fazer o estudo do livro, continuar o estudo do livro. Versículo 2 diz assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Vamos até aí por enquanto. Bem, o livro, a profecia, ela é dada para um povo que já tinha, inclusive, recebido uma visitação da parte de Deus. Porque aproximadamente, estamos considerando tudo datas aproximadas, 120 anos antes, o profeta Jonas havia pregado a palavra do Senhor para uma geração que ia ser destruída se continuasse pecando contra Deus. E Deus poupou, porque recebeu a confissão deles, né? Recebeu o arrependimento e poupou aquela geração. Depois de 120 anos, aproximadamente, o povo de Nínive está contra aqueles que, inclusive, foram instrumentos para a salvação de Nínive. Porque, sendo Jonas dentro do povo de Deus, eles, vamos dizer assim, tinham uma dívida para com o povo de Deus. Né? Porque se não fosse Jonas pregando a palavra do Senhor, eles não teriam se arrependido e, consequentemente, não haveria salvação. Muito semelhante exatamente ao que diz Paulo em Romanos 10, quando ele diz, olha, se não tiver quem vá pregar, como é que eles vão ouvir, como é que eles vão se arrepender? O que Paulo diz não é algo novo, é algo que a gente pode ver no Antigo Testamento. Se Jonas não tivesse ido, como ele não queria ir, os marinheiros não teriam se arrependido, os ninivitas não teriam se arrependido, e teriam todos eles morrido em seus pecados. E a cidade de Nínive teria sido destruída. Por quê? Porque Jonas não quis ir e não foi, por exemplo. Né? No caso, ele não tivesse ido. Mas como Deus não pode ser frustrado em seus planos, ele foi e pregou. Então, os ninivitas, de uma certa forma, tinham até uma dívida para com o povo de Deus, o que agrava a situação deles, porque eles foram abençoados pelo povo de Deus por meio da fiel pregação da palavra de Deus, que trouxe arrependimento ao coração deles.
Então eles deveriam tratar o povo de Deus de uma forma diferente do que trataram, por causa até dessa dívida de gratidão que deveriam ter para com o povo do Senhor. Só que, uma vez que eles voltaram-se contra o povo de Deus, então Deus traz no livro uma palavra tanto de condenação para os inimigos, né, que são os ninivitas, como também uma palavra de consolo, de esperança para o povo do Senhor. E é através da condenação dos opressores que o livro vai proclamar a esperança de Judá. Olha, eles vão ser destruídos. E aí então Deus vai restaurar a glória de Jacó como a glória de Israel. Em Naum 2, capítulo 2, versículo 2. Há um paralelo interessante com o Novo Testamento, porque de fato a nossa esperança ela não está apenas em Deus nos levar para um lugar bom, mas a derrota dos nossos inimigos faz parte do projeto redentor e é parte da nossa esperança. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, diz assim: Onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? Então, ele fala da morte como sendo tragada. O versículo anterior diz: tragada foi a morte pela vitória. Então, a vitória de Deus sobre a morte é a nossa esperança, porque significa que seremos imortais. Então, a nossa esperança tem uma relação com a derrota dos nossos inimigos, e não apenas em Deus fazer algo em nós, mas também fazer algo contra os nossos inimigos. Colossenses 2, versículo de número 15, diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja aqui, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, pagando nossos pecados, também foi a derrota dos nossos inimigos. E em derrotar os nossos inimigos, eles já não podem fazer nada, porque Satanás acusava de dia e noite, agora não pode mais. E uma vez que Deus também vai finalizar ou consumar a vitória sobre os nossos inimigos, e aí vai vir o juízo final, e isso também trará para nós a vitória final. Então nossa esperança está tanto no que Deus faz em nós e por nós, como o que ele faz contra os nossos inimigos. E está muito em acordo com o livro do profeta Naum. A esperança de Judá está tanto no que Deus opera em Judá, como também no que Deus opera contra os inimigos de Judá. E inicialmente o livro intercala palavras condenatórias contra Nínive com palavras encorajadoras para Judá. Vamos lá para o livro de Naum. Veja, nós lemos até o versículo de número 7, né? Mas vamos continuar um pouquinho para a gente poder ver esse intercalar. Nós vimos que Deus fala: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Veja, contra os adversários. Mas veja que no 3 ele diz: o Senhor é tardio em irar-se. Então, ele falou contra os inimigos, mas já fala sobre misericórdia. E aí ele continua e vai falando. Ele repreende o mar, faz secar e mingua todos os rios. E ele fala da ira de Deus, de como Deus é poderoso e faz grandes coisas. Né? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Mas aí no 7 ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Percebe que ele está falando de ira e misericórdia, falando de indignação e de compaixão. Ele vai intercalando, tanto falando contra os adversários de Deus, mas também falando palavras encorajadoras para o povo de Deus. E aí sim continuamos. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Veja que Deus está falando
contra os inimigos dele. Versículo 11. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas, veja, ele falou uma série de palavras contra os inimigos, né? Aí agora ele diz, mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Então perceba que ele fala palavras de condenação para os inimigos, intercalando com palavras de encorajamento, de esperança, de consolo para o povo de Deus. Aí volta. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Veja, ele está falando contra a Síria outra vez. Mas no 15 ele diz: Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Então veja que, outra vez, palavra de esperança, palavra de vida. E aí no 2, continuando, ele diz: O destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Palavra de condenação. Mas logo em seguida ele diz: Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Então perceba que, inicialmente, ali, nesse primeiro bloco do livro, Deus faz essa alternação entre palavras de condenação e palavras de encorajamento. Ele vai intercalando, de forma que ele, para o povo de Deus, a certeza de que os seus inimigos serão destruídos é também consolo, porque significa a vitória do povo de Deus. E basta lembrar que Colossenses 1,13 diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebe o paralelo? Do mesmo jeito que não há um paralelo, destruição para os inimigos, salvação para o povo de Deus. Em Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas. Então, Deus vai tirar-nos do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Há um paralelo entre império das trevas e reino do Filho do seu amor. Então Deus é contra um, mas é a favor do outro. E Deus nos liberta do mal e para nos levar para a sua glória. Então esse paralelo ele vai acontecer na Escritura Sagrada, porque na verdade é a realidade. A realidade é que o império das trevas age, nós estávamos escravizados por ele e depois fomos libertos e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. E os versículos de 2 a 7, que nós já lemos, falam sobre o ser de Deus. É interessante que ele fala realmente sobre o ser de Deus, que é inclusive a razão de o povo de Deus, ou deve ser a razão, ter convicção de como Deus vai agir. Você sabe como uma pessoa vai agir se você conhece aquela pessoa. Fulano é assim. Então, diante dessa situação, eu sei que ele vai fazer isso, 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 isso. Isso é possível. Você conhece tão bem uma pessoa que, diante de circunstâncias tais, específicas, você tem uma noção de como ela vai agir. Então, o conhecimento de Deus faz a gente ter uma noção, até certeza de como Deus vai agir diante de situações específicas. Veja que ele fala logo no início sobre o ser de Deus. Ele diz: o Senhor é Deus zeloso. Então, Deus é zeloso. Veja, qualidades de Deus, atributos de Deus. Mas também diz que o Senhor é vingador. É cheio. Terceiro, ele diz: é cheio de ira. Veja, ele já dá 3 características que dizem respeito ao fato de Deus ir contra os seus inimigos. Por que Deus vai contra os inimigos dele? Por que Deus vai castigar os ninivitas? Porque Deus é zeloso, porque Deus é vingador e porque Deus é cheio de ira. Então, se Deus não fosse zeloso, vingador e cheio de ira, ele não iria contra os inimigos do povo de Deus. Mas como Deus é zeloso com sua obra, ele é zeloso com seu povo, ele é zeloso com sua palavra, com suas promessas principalmente, não é porque sejamos especiais, mas porque Deus é fiel à sua palavra e porque ele quis nos amar. Então, na verdade, está em Deus a razão, não em nós a razão. Então, por causa disso, Deus então vai contra os inimigos do povo do Senhor. Mas Deus também é tardio em irar-se. Deus também é tardio em irar-se. E
os ninivitas já haviam experimentado isso. Isso, como nós falamos, agrava a questão dos ninivitas, porque eles haviam experimentado o fato de Deus ser tardio em irar-se. Em Jonas 4:2 diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então veja que o próprio profeta Jonas já havia dito que Deus é assim. E eles experimentaram que Deus é tardio em irar-se, porque Deus mesmo se compadeceu deles quando eles se arrependeram. Então Deus é zeloso, vingador, cheio de ira, e vai contra os seus inimigos, contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Mas Deus também é tardio em irar-se. Isso divide aqui o nosso texto, porque enquanto atributos divinos que mostram sua santidade e justiça, também andam junto com atributos que mostram sua compaixão, misericórdia e graça, né? Então, Deus é tardio em irar-se, como um centro de um quiasmo, vamos considerar. Mas aí ele volta a dizer, e Deus é grande em poder, então Deus age com poder, ele não inocenta o culpado, e é tremendo acima dos céus. Não sei se você consegue observar que as três características primeiras, elas se encaixam bem num paralelismo com as três últimas. E o Deus é tardio em irar-se parece ficar bem no meio, dividindo esses dois blocos, com um atributo que é diferenciado, porque ele diz respeito às misericórdias de Deus, que recebe a confissão do pecado daqueles que se arrependem, enquanto ele em todo o restante fala de Deus agindo como um juiz justo que vai se vingar de seus inimigos, né? E por ser justo fará isso. Ou seja, é como nós podemos falar sobre o juízo e a salvação. Deus, ele condena, mas ele também salva. Então, isso acontece de uma só vez. Tanto é que em Apocalipse nós temos o juízo de uns e a salvação de outros, considerando um só momento. Deus não pode apenas perdoar, ele justifica por Cristo. E aí vem outro ponto aqui. Veja que as duas coisas têm que andar juntas, de tal forma que não só o último dia haverá julgamento e condenação, junto com salvação também, mas isso fala da obra de Cristo. É fundamental para entender a obra de Cristo. Porque você poderia dizer assim: por que Deus não simplesmente perdoou os pecados das pessoas sem precisar mandar Cristo? Era só ele decidir. Eu fiz tanta besteira. Deus olha para mim, tem compaixão, pedir perdão, ele diz: tá perdoado, não vou mais fazer nada não, deixa para lá. Então, talvez haja uma dúvida no seu coração sobre isso. Por que Deus não simplesmente libera perdão para as pessoas? Porque ele não pode. Mas Deus não pode perdoar simplesmente? Não pode. Porque quando Deus diz que haverá um castigo para aquele que peca, Deus tem que cumprir a sua palavra. Porque se caso não, ele não estaria falando a verdade. Deus não pode mentir. Então, se Deus disse, né? Ele diz e disse, né? Para Adão: no dia que comeres do fruto, certamente morrerás. Então é uma palavra, certamente. Então, Deus sendo verdadeiro, ele tem que cumprir. Então, se ele não cumprisse e simplesmente perdoasse, ele teria mentido. Então, precisamos entender na obra redentora as duas coisas andando junto: a justiça de Deus e a misericórdia. Porque se Deus não satisfizesse, se não aplicasse a justiça dele segundo a verdade, trazendo a condenação sobre o seu próprio filho, trazendo juízo sobre o seu próprio filho, ele não poderia, depois de paga a pena, depois de pago o pecado, depois de satisfeita a sua justiça, ele só poderia fazer isso depois, né? Se não houvesse, ele não poderia fazer isso, perdoar de forma alguma, né? Então, só depois de satisfeita a justiça de Deus é que Cristo pode, então, liberar o perdão para aqueles que se arrependem e o buscam. Então, no livro de Naum, as duas coisas andam junto. No livro de Naum, Deus é justo, santo e vingador e não inocenta o culpado. Mas no livro de Naum, Deus é misericordioso, tardio em irar-se. Deus é salvação para aqueles que o buscam.
Então, no livro de Naum, nós encontramos as duas coisas andando juntas perfeitamente, e o que diz respeito à redenção em Cristo Jesus. Então, observe que o papel do livro dentro da história redentora, ele esclarece bem, ele mostra para nós como Deus age sempre, tanto como um juiz santo que aplica a justiça, quanto que precisa dela satisfeita para liberar o perdão sobre aqueles que se arrependem e se achegam a ele. Certo? Então, nessa intercalação, né, que nós já apresentamos, aparece uma série de paralelos entre Nínive e Judá. Então, por exemplo, no capítulo 1, versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, o Senhor é fortaleza para os que se refugiam nele. Mas veja que logo em seguida ele diz assim: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Então veja que há um paralelo acontecendo. Deus vai salvar seu povo, mas vai condenar os seus inimigos. Então, enquanto o Senhor é fortaleza para os que se refugiam nele, o Senhor é contra os que se fazem, então, seu inimigo. Aí continua: Nínive maquina o mal e confia na sua força. Né? O versículo de número 11 e 12. De Nínive saiu um que maquina o mal. Mas veja, logo no 13 ele diz: mas a salvação de Judá vem do Senhor. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus braços. Então, enquanto Nínive confia em si mesmo e maquina o mal, Judá espera no Senhor e vê a salvação de Deus alcançando Judá. Outro paralelo: Nínive será completamente exterminado. Versículo 14. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Na casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Então Deus vai destruir. Tanto é que ele, quando ele diz que não haja posteridade, vocês serão completamente aniquilados. Mas, logo em seguida, ele diz que eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Então, enquanto será destruída Nínive, haverá paz e celebração para Judá. Então, perceba o paralelo constante entre Nínive, como Deus vai tratá-la, e Judá, como Deus vai agraciá-la com a salvação. No capítulo 2, nos fala da destruição do destruidor de Nínive, né? O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. A destruição daqueles que oprimiram Judá, e aí o destruidor agora se voltará contra a própria Nínive. E, no entanto, no versículo 2, como nós já lemos, diz que o Senhor restaura a glória de Jacó. Enquanto um será destruído, a outra será restaurada. Então, observem paralelos o tempo todo. Esse paralelo mostra que Deus faz distinção, percebe? Deus faz distinção entre o que é seu povo e o que não é seu povo, entre aqueles que o buscam e aqueles que não buscam. Então Deus não olha para todo mundo e diz assim, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Deus conhece os seus, Deus trata os seus de uma forma especial, Deus tem todo um cuidado. Então há uma forma diferenciada de Deus tratar o seu povo. E nós encontramos isso no livro de Naum. Bom, e o texto continua: Nínive será prostrada perante Deus, e a força na qual se gloriava não a poderá livrá-la naquele dia. Então é a sequência do texto, do capítulo 2, versículo 3 a 13, diz assim: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como um relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora foge. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Então veja que ele está falando sobre a queda de Nínive e que naquele dia ninguém vai livrar. Ela estava bem, ela se sentia confortável, ela estava segura, mas agora, porque o próprio Deus está contra ela, ninguém pode livrar. E isso é importante.
Se qualquer pessoa estiver contra nós, nós temos um Deus que nos defende, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas a pergunta é, mas quando o próprio Deus estiver contra alguém, quem vai livrá-lo da mão do Senhor? Então, esse é também um assunto importante. Ninguém pode livrar o homem, qualquer ser, das mãos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, qualquer inimigo nosso pode ser derrotado pelas mãos do nosso Deus. Então, quem é que a gente deve temer? Tanto que Jesus aplica isso, né, dizendo que não deveríamos temer aqueles que matam o corpo, mas não pode fazer nada à alma. Antes deveríamos temer aquele que não só pode matar o corpo, mas ainda lançar a alma no inferno. Então, veja que a Escritura aponta para a ideia de que nós não podemos ter um inimigo. O inimigo que nós não podemos ter é Deus. Só que antes nós estávamos como inimigos de Deus, quando ainda não conhecíamos a Cristo Jesus. Então veja que o negócio é sério, porque se a gente parar, puxa, nós éramos inimigos de Deus, então quem poderia nos salvar? Quem poderia nos ajudar? Porque quem pode nos livrar das mãos do Senhor? Lá em Efésios, capítulo de número 2, Paulo nos diz que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, éramos inimigos de Deus. Né? Éramos inimigos do Senhor. E sendo inimigos do Senhor, estávamos debaixo da ira de Deus. Então, quem poderia nos livrar? Então, veja como Jesus Cristo, ele nos livrando da ira do Senhor, ele não só se mostra misericordioso, justo, mas também poderoso, porque o único que pôde cumprir a justiça de Deus e nos livrar da ira de Deus, porque ninguém poderia nos livrar da ira de Deus. Então, se houver inimigos, Deus é o nosso auxílio, o nosso refúgio, mas nunca queira ser inimigo de Deus, porque não vai ter ninguém para te livrar das mãos do Senhor. Então, por isso que nós corremos para Jesus Cristo, por meio do qual a palavra diz que nós temos a reconciliação. Deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a estar unidos a Deus por meio de Cristo Jesus para uma vida para a glória do Senhor. Então, Nínive agora está debaixo da ira do Senhor, é uma inimiga de Deus. Quem vai livrá-la das mãos do Senhor? Quem vai livrá-la do juízo de Deus? Por quê? Porque iniquidades foram encontradas nela. E aí Deus fala, versículo 9, versículo 12, diz assim: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Versículo 12, o leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas, e os seus covis de rapina. Então, falando da maldade de Nínive, capítulo 3, versículo 1, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Em versículo 4, de tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Então, inclusive é muito semelhante esse versículo 4 com Apocalipse 19, versículo 2, se referindo a Roma, que é chamada de Babilônia lá em Apocalipse. Né? Então, Deus encontrou mal em Nínive e se fez inimigo de Nínive e não tem ninguém que possa livrar. Então, quem pode livrar o homem das mãos do Senhor? Ninguém. Então, por isso que Jesus Cristo é para nós a única salvação, é a única salvação do homem, é a única esperança, porque ele mostrou que é poderoso para nos livrar da ira vindoura, a ira de Deus. Bom, e o livro também aborda uma questão, um assunto que toda a escritura fala. O livro aborda também a questão da soberba, né? Porque fala da soberba de Nínive, que foi contra as nações, que fazia mal às nações, que dominava sobre as nações, se achava melhor do que todo mundo. E isso é dito muitas vezes na escritura. Lá em Jó, então vamos para os textos aqui, né? Jó, capítulo 40. Versículo 11 e 12 diz assim: derrama as torrentes da sua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Então veja que Deus odeia a soberba. Salmo 31, versículo de número 23. Ele diz:
Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Mas castiga os soberbos, né? 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. E assim os textos que nós colocamos aí, que você pode conferir bem direitinho depois na Bíblia, eles vão falar sobre como Deus aborrece os soberbos, ele abomina a arrogância do homem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então Deus vai contra Nínive, que com soberba dominou Judá. E então fez mal ao povo do Senhor, como se ela fosse melhor, como se ela fosse maior. E Deus mostra então que na verdade ela não é nada diante do Senhor, que é o Deus de Judá. E se algum mal fez a Judá, é porque Deus tinha um propósito e Deus queria então castigar, corrigir o seu povo. Mas Nínive não poderia se gloriar nem diante de Deus, nem diante do povo de Deus. E aí o capítulo 3 vai falar sobre a destruição. Nós até começamos já a ler, né, naquele momento, o versículo 1 que nós lemos. O versículo 3, ou melhor, o capítulo 3, vai falando sobre a queda de Nínive. Ai de ti, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando. E aí ele começa a falar. Versículo 8 diz assim: És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram sua força, esta sem limite, Put e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e sobre os seus grandes foram presos com grilhões. Então ele vai falando do castigo de Nínive e mostrando que ninguém poderá livrá-la do Senhor, como nós falamos. Por quê? Porque ele é Deus. Ninguém pode ser livrado do Senhor. Então veja outra vez a questão de Cristo, como Cristo é necessário, porque ninguém pode livrar o homem da ira de Deus, só Jesus Cristo. E aí a palavra do Senhor, capítulo 3, diz que a palavra de Deus contra Nínive é certa. Esse detalhamento pode ser considerado como uma forma de mostrar que a queda de Nínive seria certa. A cidade certamente cairá conforme a palavra de Deus. Deus detalha. E ao detalhar, ele está comprovando ou está fortalecendo a ideia de que ele vai sim castigar a terra de Nínive, a cidade de Nínive. Ou a Síria, né, como um todo. Deus conhece todos os homens e nações, não apenas seu povo. Veja que ele fala de outros povos. Isso mostra que Deus não é só o Deus de Judá. Deus é o Deus de toda a criação. É o Senhor de toda a glória. É o Deus de todas as coisas. Então, já que ele é o Deus de tudo, todos os povos deveriam temê-lo. Não é o Deus de Judá, e enquanto tem outras nações têm os seus deuses. Ele é o Deus de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Isso mostra a sua grandeza e mostra que Deus deveria ser temido por todos os povos. Portanto, a idolatria dos povos ofendem a Deus. A idolatria dos povos também são um pecado contra Deus, tendo em vista que Deus é o Senhor de tudo. Tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo foi feito por ele. E ao julgar uma nação pagã, Deus está mostrando que ele é o Deus também dessa nação. Porque uma vez que cada povo tinha seus deuses, eles consideravam que só os seus deuses os castigariam, corrigiriam quando eles não faziam alguma coisa certa. Não fizeram um sacrifício correto, aí vinham os deuses e lançavam pragas. Essa visão que eles tinham sobre a relação entre o povo e os seus deuses. Mas Deus mostra que ele não é o Deus de Judá apenas. Ele castigou Judá porque Judá não estava fazendo o que é certo, agradável a Deus, mas também castigaria qualquer outro povo, porque Deus é o Senhor de toda a criação. Então, um Deus de tudo, e não só um Deus de Judá. Deus humilha todo o que se exalta, pois que é o homem para se exaltar diante de Deus? Então, como nós já falamos,
Deus se volta contra Nínive também pela sua arrogância, porque, considerando-se melhor do que os outros povos, ela agia como se ela tivesse sido a razão de sua própria vitória, ou seja, ela se bastava, mas na verdade Deus quer que ela entenda e todos entendam que Deus foi quem deu a vitória para a Nínive contra o seu povo por um propósito que ele tinha, propósito de corrigir seu próprio povo, a sua própria a nação de Judá. Deus é a única salvação para todo e qualquer povo e nação, pois de nada serve a força do homem. Então veja que quando Deus diz assim, olha, ninguém pode livrar o homem de mim, está dizendo assim, só eu posso salvar. Então, assim como ninguém pode se livrar do meu juízo, isso já mostra que só tem uma pessoa que pode salvar o homem dos meus próprios juízos. É Deus. Eu vou contra essa nação, só quem pode livrá-la das minhas mãos sou eu mesmo. Então, Deus mostra que ele é a única salvação do homem, porque ninguém pode livrar o homem do juízo divino, a não ser o próprio Deus. A maldade do homem não tem limite nem freio, só Deus pode intervir para impedir a maldade do homem. Né? Versículo 4 diz: Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, te porei por espetáculo. Deus vai contra o povo que estava cada vez mais agravando seus pecados. Então, a maldade do homem não tem limite, mas Deus pode dar limite à maldade do homem. A intervenção de Deus no mundo implica em condenação e salvação. Então veja que é sempre as duas coisas, né? No livro de Naum. No versículo de número 19 diz: Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas contra ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então veja, a maldade dela só cresce e Deus intervém. Juízo contra Nínive, juízo contra essa nação pecadora. Mas ao mesmo tempo que ele termina com juízo contra essa nação pecadora, Deus havia prometido salvação para o seu povo, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Então veja que Deus está prometendo as duas coisas, salvação e condenação, porque Deus é o único que pode salvar e é aquele que pode julgar todos os homens e ninguém pode livrá-los de suas mãos. Então, aplicações para nossas vidas. Deus é muito misericordioso, mas ele também é santíssimo e justíssimo. Então, isso é importante. Todos os atributos de Deus andam juntos, tá? Não é, aqui Deus é justo, e aqui Deus é santo, aqui Deus é justo, e aqui Deus é amoroso, não. Ele é sempre tudo. Todos os atributos são igualmente santos e estão todos em Deus em todo o tempo, né? Então Deus age com misericórdia e com justiça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, no que diz respeito, enquanto uns são condenados, outros são salvos. Então Deus é glorificado em ambas as coisas. Aqueles que esperarem na justiça de Cristo são salvos. Aqueles que confiarem em si mesmos serão condenados. Isso ao mesmo tempo, tá? Ou seja, as pessoas verão a justiça e a misericórdia de Deus em um só momento. Salvação e condenação em um só momento. A salvação em Cristo opera libertação dos inimigos. Isso nós vemos no Novo Testamento, como nós já lemos em Colossenses 1,13. Lá em João 8,36, a palavra do Senhor nos diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação vem em Cristo Jesus, como veio também a libertação sobre o povo de Judá. A libertação do império das trevas, como nós já falamos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. E a libertação do curso do mundo, né? Com Efésios 2 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo. Então a salvação em Cristo é uma operação divina para libertar o seu povo dos inimigos, semelhante ao livro de Naum. Deus veio e libertou Judá dos ninivitas. Do mesmo jeito, Cristo é aquele que liberta o seu povo da opressão dos seus inimigos, o pecado, as trevas e o mundo, que são inimigos do povo de Deus, e Deus é poderoso para libertar o povo de Deus de seus adversários.
Deus sempre faz distinção entre seu povo e o não seu povo, porque ele conhece suas ovelhas, né? Jesus mesmo, inclusive, falou isso em João, capítulo 10, versículo 14, 15 e 27, diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja a distinção entre ele e os que não são não são ele, né? Os adversários. E o versículo 14 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, veja que ele sabe quem é. Então, assim como uma distinção entre ele e os inimigos, há uma distinção entre as ovelhas e as que não são ovelhas. E o 15 diz assim: Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Então, ele, olha, eu sei quem são, eu não me engano, eu não vou pelas aparências, não basta estar dentro da igreja, eu sei quem são, quem anda comigo, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então Deus faz distinção. E em Naum há uma distinção clara entre os inimigos do povo de Deus, os ninivitas, e o povo de Judá, que ainda que sejam pecadores, mas Deus tem um propósito para eles, Deus quis salvá-los e assim foi. Então Deus fez distinção entre homem e homem porque ele quis ser glorificado por meio de Judá, que traria à luz o seu filho. Então, claro, tem um foco muito importante que é a vinda do Filho de Deus que viria por meio de Judá, que como uma mãe estava grávida do Filho de Deus, aguardando o tempo de dar à luz, que é exatamente nos dias do Novo Testamento. E Deus tinha um propósito muito importante para Judá, pois conservava a nação, apesar de também ser pecadora, como nós acabamos de falar. E isso nos conduz a Cristo, Filho de Deus, nascido de Judá. Como nos diz Romanos 9, versículos 4 e 5. Nos diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar a nossa própria vida o aprendizado da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tua palavra estudada, que ela possa, Senhor Deus, ser guardada em nosso coração e possamos aplicar à nossa vida. Abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e dá saúde à tua igreja nesses dias, Senhor Deus, difíceis. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, então.